Graça e paz, meus caros irmãos em Cristo Jesus, paz de Deus, paz do Senhor Jesus, Shabbat Shalom, todas as saudações cristãs, porque esse canal aqui abrange não só um grupo, mas abrange vários grupos de várias igrejas, muitos irmãos que também estão entrando em contato conosco. Por esse motivo, eu irei fazer um vídeo aqui agora para deixar aqui um pequeno esclarecimento. Ontem, um caro irmão me perguntou: onde é que eu vou na igreja, irmão? Estou assim, sem saber em qual igreja ir. Bom, existem igrejas, muitas igrejas que ainda dá para você ir. É necessário que você observe a doutrina, primeiramente a forma, se crê realmente em Jesus Cristo e se tem realmente o amor de Cristo, e veja se não tem nenhuma heresia. Agora, se você não se sente bem em nenhum lugar, você está percebendo que você está se sentindo... Eu acho uma coisa absurda o que eu já vi aqui na internet, que alguém colocou assim, eu vi assim: se você não vai na igreja, você é como um dedo amputado. Irmão, essa pessoa não entendeu que a igreja, Jesus, que a cabeça da igreja é Cristo. Que nós podemos nos reunir em qualquer lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ninguém é amputado, porque se Cristo é a cabeça, a pessoa só é amputada da igreja quando ela deixa Jesus Cristo. Não é quando ela muda de igreja. Entenda isso. Isso aí é para quem é templista, irmão, que quer fazer a pessoa ficar perto, dentro de templos. É claro, se houver uma igreja que você se sente bem, você vai lá, numa assembleia, sei lá, uma batista, não tem problema algum. Eu não estou aqui para tirar ninguém de igreja nenhuma. Se você quiser ficar na sua também, eu não estou aqui para tirar ninguém de igreja nenhuma. Mas tem pessoas que não estão se sentindo bem mais em determinadas igrejas e não sabem o que fazer. Então aqui, irmãos, eu quero dar uma explicação para você. A palavra igreja no Novo Testamento é um termo, certo? Que era usado no grego, que era eclésia, certo, irmãos? Era um termo, melhor, da tradução do termo grego, que ficou eclésia, porque na verdade era ikiesa, depois foi traduzido para o latim e ficou eclésia, certo, irmãos? Que significa uma assembleia. A palavra igreja significa uma assembleia, vocês sabiam disso? Então, nós não somos reunidos em Cristo? Somos, porque nós outrora não éramos de Cristo. Quando ele morreu na cruz, ele nos reuniu nele. Então ele é a cabeça da igreja e nós somos um corpo reunido. Por isso que nós temos, o nosso corpo é a mesma coisa. O dedo está junto com a mão está junto com o pulso, depois o antebraço, e assim vai. Assim é a igreja. Isso não quer dizer que se você não está numa igreja física, você foi amputado. Isso daí é um absurdo, irmãos. Me perdoem, mas isso aí não é um absurdo. Isso aí não é igreja. Isso aí a pessoa já está tomando um caminho diferente. É lógico se a pessoa tem um lugar para ir, para se reunir, porque todos gostam de viver em convívio com a sociedade. Mas vejamos no princípio como era, irmão. Vejamos, irmão. Então, se nós falarmos assim, que refere-se ao povo de Deus, a igreja, não a um prédio, a igreja não se refere a um prédio, irmãos. Entenda isso. O prédio apenas é um lugar que a igreja se reúne. A igreja somos nós. Tanto é que se vê pessoas aí vendendo hoje determinadas denominações, as suas lideranças vendem as suas igrejas, e amanhã são coisas que nem é bom falar aqui. Eles deveriam ter cuidado para quem vende, mas vai fazer o quê, né? Que acaba o número de pessoas que vão embora porque não tem conteúdo espiritual. Então não basta ter um prédio, tem que ser igreja. Unidade em Cristo. Uma unidade em Cristo, quando está em Cristo, só é amputada, ou só sai de Cristo, irmão, quando ela vai para um lugar de demônios. Aí é diferente. Quando ela vai seguir a coisas demoníacas que eu nem posso falar aqui. Eu posso até dizer que essas pessoas nunca nem foram da igreja. Elas estavam ali como aquele Judas estava junto com os apóstolos. Como o Senhor Jesus falou, ninguém se perdeu a não ser o filho da perdição. Então, irmãos,
nós referimos um prédio a uma igreja, até nós acostumamos isso. Então, por isso que existe hoje denominações, cada um tem o seu nome. E isso está trazendo tanto problema, porque cada um puxa para o seu lado, irmão. Eu digo uma coisa para vocês, nós deveríamos todos puxar para um lado só. Esquecer essas divergências aí, colocar tudo de acordo à palavra de Deus, se fosse que é necessário, porque tem igrejas aí que, pelo amor de Deus, parece mais festival de rock do que igreja, entende? Então fica uma coisa desagradável. Tem outras que parecem tão santas e lá por trás das cortinas só Deus sabe o que acontece. Então, irmãos, uma coisa que eu tenho para falar para vocês: a igreja não é um prédio. Agora, uma igreja doméstica pode ter? Sim, por que não? É um grupo de pessoas, talvez uma dúzia ou até mais. Por que não? Se houver espaço, né? E que se reúne para praticar o cristianismo de uma forma simples, informal, certo, irmãos? E na casa de alguém juntos eles oram, cantam, estudam a Bíblia, compartilham até refeições entre eles, cada um leva alguma coisa. Era assim antes, no começo. E essas pessoas se conhecem bem. Elas podem compartilhar seus problemas, seus desafios. E à medida que o grupo se desenvolve e cresce, elas podem precisar dividir-se em 2 ou mais igrejas e poderão se encontrar periodicamente como um grupo maior. Por que não? Quer dizer, vamos supor que hoje eu sei que está difícil no Brasil, principalmente, mas você sabe que tem jeito ainda. Tem pessoas que alugam um galpão no final de semana para fazer uma reunião de um grupo maior. Não precisa nem registrar como igreja, entendeu? Aí o que acontece? Era assim que os apóstolos faziam, irmãos, né? E ali era a igreja. Quando o apóstolo Paulo falava igreja, não era um prédio, irmãos. Irmãos, a primeira igreja construída de pedra foi na época de Constantino, que começou novamente a igreja naquela época, que era uma igreja que infelizmente ela saiu da igreja romana, certo, irmãos? Que ela foi criada com doutrinas um pouco diferentes, até houve uma ruptura na frente com a reforma luterana. Então, irmãos, essas igrejas são igrejas de pedra, irmão. E às vezes são vazias do Espírito Santo. É o que está acontecendo hoje. Então as pessoas não sabem para onde ir. Mas, irmãos, Paulo ordenava presbíteros, quer dizer, anciães, para cada setor. E não tinha igreja de pedra. Como é que ele fazia então? Cada lugar, tinha uma casa aqui com 10 irmãos, outra lá com 10 irmãos, outra com 10 que se reuniam. Ele colocava um ancião para tomar conta daquele setor, daquela região, e o ancião ia lá na época de partir o pão, na época de comer a ceia, né? Ele ia lá para ajudar. Se precisasse um batismo, chamava ele fazia, até dentro da casa, se fosse preciso. Mesmo porque, irmão, em Israel existem salas, determinadas casas, que existem tipo piscinas, que era para banho das purificações dos judeus, assim como também muitos usavam aquelas talhas. Por isso que o Senhor Jesus transformou as talhas. Aquelas talhas para que serviam? Para a purificação dos judeus. E existem casas lá que tem como uma banheira que é para a purificação dos judeus. Isso existe em vários lugares, né? Principalmente antigamente, agora eu não sei como é que está, mas existe. Quer dizer, precisava ter uma igreja. Eu já batizei uma senhora que estava caindo pedaços do dedo, irmão. Eu sempre andava com um tanque de batismo dentro do carro. Um tanque de batismo portátil. E eu fui fazer uma visita numa casa. E quando eu cheguei lá, irmãos, tinha uma senhora e eu senti de anunciar o evangelho para ela. E Deus me deu a graça de explicar o evangelho. Ela creu em Jesus Cristo como seu Salvador. E na mesma hora que ela creu, ela falou também que queria tanto ser batizada. Isso no Brasil, aqui também aconteceu isso já. Queria tanto ser batizada, mas irmão, eu tenho vergonha.
Eu falei, por que a senhora tem vergonha? Ela pediu para o irmão dela levantar a coberta nos pés dela. E quando ela levantou, irmão, não tinha os 5 dedos do pé, estava tudo em carne viva, irmão. Cheguei até a ficar assim com mal-estar, sabe? Mas já estava acostumado a ver tanta coisa. Eu falei, a senhora tem vergonha disso? Ela falou, como é que eu vou entrar lá no tanque de batismo assim? Eu tenho vergonha. Eu falei, a senhora quer batizar agora? Ela falou, agora? Eu falei, agora. Mas como? Eu falei, basta a senhora falar que eu batizo a senhora agora. Ora, irmãos, e naquela época eu estava atendendo em uma denominação ainda, tinha que pedir para o mais antigo, às vezes conforme a situação que tinha. Hoje não, parece que mudou o ensinamento, tinha que fazer oração para orar, para ver se Deus confirmasse, eu nunca concordei com isso, mas eu já não fazia isso mesmo, então eu peguei, só liguei para o meu irmão, falei, irmão, vou fazer um batismo agora. Agora onde? Eu falei, numa casa que eu estou visitando, irmão, a pessoa está doente, eu vou fazer batismo agora. O irmão quer vir aqui ajudar nós, irmão? Tô convidando o irmão. Não, então tá licença, irmão, paz de Deus, Deus abençoe, desliguei o telefone, antes de mais nada. Pegamos o tanque que estava no meu carro, irmão, eu abri o tanque ali dentro, eu fui fazer uma visita, a visita terminou no batismo. Abri o tanque, irmãos, dentro da casa, fiz o culto dentro da casa. O culto foi rápido e expliquei. A senhora não tinha nem que muito explicar para ela, irmão, que a gente via que ela já estava com os dias praticamente contados. Tanto é que não deu uma semana, talvez menos, Deus levou ela embora. Eu batizei ela. Me perdoe, esse do tanque foi em outro lugar. Eu tô confundindo as coisas aqui. Ela eu batizei na própria banheira da casa dela, irmão, porque não tinha tanque. Eu não tinha levado o tanque dessa vez. Me perdoe esse erro, viu, irmãos? É porque eu costumava andar com o tanque sempre, muitas vezes. E, irmãos, muitos batismos fiz assim. Pessoas que ia visitar uma pessoa que estava com câncer na cama, anunciava o evangelho, ele já cria, já pedia batismo, já batizava ele ali mesmo. Até com bolsa de colostomia, irmão. Eu tinha um tanque que andava direto no meu Fiat, no fundo, no porta-mala do Fiat. Eu não ficava esperando para batismo, para nada, mas já batizava ali e pronto. Se Deus recolhesse, eu estava batizado. Depois eu chegava para os irmãos lá e falava, batizei tal alma e pronto. Ninguém falava nada, irmão. Então, irmãos, até um batismo. Se fosse em Portugal, por exemplo, alguém me chama, eu vou lá e batizo. Se você não quer ser batizado na sua denominação, não tem problema nenhum. Eu faço culto para 3, para 4, para 5, não tem problema. Para mim tanto faz fazer para 1.000, para 2.000, para 10.000, como para 5, é a mesma coisa, irmão. Não tem diferença, irmão. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus Cristo, é o mesmo Senhor. Irmãos, o que nós não podemos é ficar sem estar com Cristo, só isso. E olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu cansei quando eu estava em Israel e que não tinha movimento nenhum. Eu fiz culto para mim e para minha esposa só. Dentro do hotel. Pronto. Abri o culto, cantei o hino, orei a Deus, depois li a palavra. Agradeci a Deus. Fiz o culto. O culto, irmãos, ele precisa só de uma coisa, de Jesus Cristo. Mais nada. Porque não adianta você estar numa igreja com um monte de gente e Jesus Cristo não está lá. Entendeu? Então você tem que entender isso. Se você não... o irmão perguntou, não sei onde vou congregar, não sei onde eu vou mais na igreja. Primeiro procure uma igreja. Se você não encontrar nenhuma que é agradável, faça o culto você mesmo. Mas depois a ceia. Se você tiver dificuldade para fazer a ceia, no dia da ceia, me liga que eu faço para você. Faço até por aqui mesmo, pela internet. Não tem problema nenhum. Mas eu acho impossível não ter nenhuma igreja aí. Tem várias igrejas da Assembleia que são boas igrejas batistas, enfim. Irmão, observa, procura, leia bem a Bíblia. Você não está amputado do corpo de Cristo por não estar indo numa denominação. Você só é amputado do corpo quando você não está do corpo. Quer dizer, você nem é amputado, porque o corpo de Cristo não pode ficar com defeito. Como é que eu vou amputar um corpo de Cristo, irmão? Pelo amor de Deus, onde é que sai esse pensamento? Se o corpo é a igreja e a igreja é corpo de Cristo, ela não pode ser amputada. Ela não é dividida, nem a túnica do Senhor, nem as roupas do Senhor.
Está escrito, lançaram sorte sobre a minha túnica. Não foi dividida, agora vai dividir o corpo do Senhor. Existem denominações, tudo bem. Um segue uma denominação, outro segue outra. Mas o princípio básico de tudo isso, irmão, é que todas estejam unidas em espírito. Não é um ecumenismo pluralista, porque isso daí também não dá de fazer, que é o que eles querem fazer. Porque o pluralismo, irmão, é contra a palavra de Deus. Eu não posso ter comunhão com alguém que adora outro Deus, que crê numa outra divindade. Só tem uma divindade para mim, que é o Eterno. E só tem um Jesus Cristo, que é o Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo. Fora disso, não tem mais ninguém, irmão. Tá entendendo? Então, irmão, não pense que você... eu saí daquela denominação, tinha tantos membros, agora eu vou ficar sozinha. Fica se você quiser, porque tá cheio de gente aí. Eu já fiz culto em vários lugares aqui, irmão. Certo? Fiz culto nas casas, pronto. Quando eu fui na Itália, eu fazia culto na casa de uma irmã lá. Ungia a irmã, lá não fiz batismo, ungia a irmã. Irmão, não tem como a gente ficar pensando nisso. Nós temos que servir a Deus e anunciar o Evangelho e pregar Jesus Cristo. E você que é líder, você que saiu de algum lugar, você tem um ministério com você, o homem não tirou, ninguém pode tirar o que Deus te deu. Aí você fica com medo, tem que se juntar com um grupo. Por quê, irmão? Por que você tem que se juntar com um grupo? Me pergunta. Você já está juntado com... Se você serve a Cristo e Jesus, como eu sirvo, você já está juntado comigo. Se você me ligar, você é meu irmão. Se você for ancião, eu vou te chamar de ancião. Ou pastor, eu vou te chamar de pastor. E eu e você estamos juntos. Se você for na Assembleia de Deus, eu posso ir com você. Se você for na congregação, eu posso ir com você. Para mim não tem diferença nenhuma, irmão. Eu sei que tem irmãos que acham que é diferente. Eu não tenho diferença. Porque Jesus Cristo é um só. Se lá dentro da Assembleia tem alguém que não vai se salvar, eu não tenho nada com isso. Se lá na congregação tem quem não vai se salvar, eu também não tenho nada com isso. A minha parte eu faço. Infelizmente é os homens que criam regras desse jeito. Dividem, põem porteiras. Entendeu, irmão? Agora está vindo aí um ecumenismo. Mas esse ecumenismo qual que é, irmão? É um ecumenismo antibíblico. É um ecumenismo que quer criar junto com ele um diálogo interreligioso e um pluralismo. Isso daí, irmão, não dá para fazer. Como é que eu posso, com o meu Senhor Jesus Cristo, me unir com alguém que adora outra coisa, que não é Jesus Cristo? Ou que adora um Deus diferente? Não tem essa de qualquer Deus adorar qualquer Deus, não. Só tem um Deus para adorar, o Eterno, que fez o céu e a terra. Não tem outro. Certo? Então, irmãos, irmão que está preocupado, não se preocupe, irmão. Ora a Deus, pede para Deus te mostrar. Enquanto Ele não te mostra, você está aí, vai orando na sua casa, vai lendo a Bíblia, vai pedindo a Deus. Você não está amputado, não. Esse negócio de desigrejado, isso aí é conversa fiada. Não existe desigrejado. Desigrejado é aquele que deixa Cristo. Porque para mim, se Cristo é a cabeça da igreja, eu estou em Cristo, eu estou na igreja, irmão. Eu posso não estar reunido com um grupo de pessoas, mas eu estou unido. Eu estou aqui, eu tenho irmãos em Jerusalém, tenho irmãos nos Estados Unidos, eu me considero ligado com eles. Tem irmãos no Brasil, eu me considero ligados com eles. E tem irmãos aqui que nós se visitamos, fazemos culto, oramos um pelo outro. Umas 2 semanas atrás nós oramos aqui, teve palavra, teve tudo. Não precisou ir numa igreja lotada, cheia de gente, e ficar escutando às vezes coisa que nem é Deus que está mandando falar, entendeu, irmão? E ainda tem uma vantagem a igreja doméstica, eu acho bonito, sabe por quê? Que ali você pode fazer o culto, ali é mais simples. Sabe o que acontece? No começo você vai convidando aqueles que você sabe quem é, né? Visita as pessoas, às vezes a pessoa quer até batizar, mas quem vai batizar ele? Procura um irmão. Aí no Brasil eu conheço vários irmãos, irmão, que estão aptos para ir na sua casa e fazer o batismo. São anciães, que não estão mais na congregação, mas que não cometeram coisas graves. Só não concordaram com algumas coisas, certo? Infelizmente, Royce não quebra, né? Um irmão que falou para mim, falou assim, irmão, vai chegar um momento que você vai entender o que quer dizer Royce não quebra. Quer dizer, aquele que faz a coisa que não é para fazer, não volta atrás. Não volta. Ele condena o mais pequenininho e ele fala que ele está certo. Ele pode pregar que Jesus Cristo não entrou no reino. Ele dá uma volta lá, contorna tudo. Entendeu, irmão?
inventa alguma coisa, ou puxa um versículo, ele faz uma salada lá para enganar você e não pede perdão e não volta atrás. Pode ter certeza disso. Então por isso que o irmão falou para mim, irmão, você vai chegar o dia que você vai... Já ouviu falar numa propaganda muito antiga que diziam assim, Rolls Royce não quebra? Eu falei, não, é muito antigo, mas Rolls Royce não quebra. Eu falei, é por quê? Ele falou, porque tem irmão que não volta atrás. Ele dá o ensinamento pode estar errado. E outra coisa, ele dá um ensinamento hoje, se mudar amanhã, ele não vai falar que foi eles que erraram. Ele vai dizer, por causa de vocês vem esse ensinamento aí, e agora o Senhor fez saber assim. Isso aí aconteceu com a televisão e acontece com tantas coisas. Então, irmão, vamos servir a Deus. Eu não estou aqui para falar de igreja nenhuma, né? Mas estou falando a verdade. Agora eu quero dizer para vocês, se vocês tiverem dificuldade, ora a Deus, peça a Deus. Eu tenho certeza que Deus mostra, irmão. Peça a Deus, entra no teu quarto. Senhor, eu quero ir numa igreja onde eu possa me sentir bem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você também ir lá, não há problema nenhum. E se o Senhor falar para mim, fica lá onde você está e escolhe, põe a comida na mesa, come só aquilo que você sentir, e o que você não sentir, não come. Tudo bem, eu não sou Deus, irmão, eu não posso definir o que você tem que fazer. Eu sou apenas um ancião, eu não vou definir nada. Eu sei a minha estrutura espiritual e eu sei que eu congrego todo dia com o Senhor. O meu culto, ele começa às 8 da manhã e termina meia-noite. Entendeu? Dá para entender? Não é aqui na internet, não. Aonde eu estou cultuando a Deus, eu estou louvando, estou cantando, estou orando, estou buscando. Eu vou no café, eu estou orando antes de tomar o café. Dentro do café mesmo, eu já faço a minha oração agradecendo pelo alimento. Se eu for almoçar fora, eu agradeço o alimento. Irmão, tá entendendo? Se eu sentir de cantar um hino na praça, eu sento lá na cadeira lá e canto. Se eu sentir de ler a Bíblia, eu pego a minha Bíblia e vou ler, entendeu? E fico em comunhão e Deus fala comigo. Cada um tem um jeito, irmão. O negócio é nós ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro culto de adoração a Deus, irmão. Por isso que o Senhor Jesus Cristo não falou nada de construir prédio. Vocês podem ver, ele pregou que era para amar, para ajudar, para ir buscar as ovelhas. Mas ele não falou, constrói um prédio de tal por tanto, que eu vou... mas Salomão já falou. Salomão falou. Por que adiantou, né, irmão? Olha como é que aconteceu. Acabou destruindo tudo, está lá e estão esperando o terceiro tempo para cumprir a promessa. E quem que vai sentar nele ainda é o anticristo ainda. Não é nem o Senhor Jesus Cristo que vai sentar primeiro. Para cumprir a palavra. Porque, irmão, o templo de Deus é o próprio Deus. É nós estando em Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se Deus estiver em nós. O Senhor Jesus falou, se vós estiverdes em mim. Ele não falou, se vós estiverdes numa igreja de pedra. Ele falou, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Foi isso que ele falou. Então, irmão, não estou aqui sendo retrógrado. Se você se sente de ir numa igreja, louvado seja Deus, eu também vou. Amanhã, se Deus quiser, eu vou congregar aqui numa igreja aqui. Mas isso não quer dizer que eu estou preso em alguma denominação. Eu não estou preso em nada, eu estou preso em Jesus Cristo. Seja liberto em nome de Jesus Cristo e creia que você é o templo do Espírito Santo. Parede é parede, fica aí. Não fica gastando o teu dinheiro com parede, não. Não gasta com o pobre, com o necessitado, que você vai ver que é melhor. Deus abençoe a todos, fique com Deus, eu creio que todos entenderam a paz de Deus, paz e graça, Shabbat Shalom, e que haja libertação nas vossas vidas, e peço oração por um grande amigo meu que também é ancião, que está enfermo, apresentamos nas mãos de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos, e que o Senhor vos guarde durante o decorrer dessa